Fala, meus queridos, como vocês estão? Todos bem? Já tô aqui de novo, porque, cara, não aguento ficar longe de vocês. E vamos lá. Cara, a gente passou ali 5 dias em Bogotá, a gente sobreviveu 5 dias e falando em espanhol, tá? É estranho quando a gente tá num lugar onde a gente, cara, não tem escapatória, é falar aquela língua. E parece ser meio tonto, né? Porque você fala assim, ah, cara, você foi pra um país que fala espanhol e você tá esperando que eles falem o quê lá? No primeiro voo que a gente já pegou, de Guarulhos pra Bogotá, o pessoal já falava, todos os profissionais dentro do voo já falavam espanhol, né? Então dá aquele choque de realidade. E aí, quando você tem uma, por exemplo, a gente tem experiências com algumas pessoas ou aulas, né, que a gente está aprendendo outra língua, acaba que a gente fala outra língua e aquilo que a gente não entende, a gente fala em português, né? Às vezes se desabafa em português, tenta entender em português para depois voltar a falar naquele idioma. Lá não tem isso. Você tem que falar e tem que tentar ser claro para que o outro lado consiga te entender, e se não, você tem que achar alguma outra forma de ser claro. O que eu aprendi muito com a questão do idioma lá é sobre clareza. Porque assim, por mais que nós não falemos a mesma língua, a gente se comunica muito mais do que com as pessoas que a gente fala a mesma língua. E pode parecer confuso daí, mas vocês vão entender. Porque assim, a gente muitas vezes fica fazendo rodeio, sabe? Ah, não, não por quê, sabe? Ficar se justificando sobre muitas das nossas escolhas. E lá a gente realmente tem que declarar sua intenção. Então todas as vivências que a gente experienciou era muito sobre declarar sua intenção. O que você quer? Você quer isso? Sim ou não? Você não tem que justificar a sua escolha ou explicar o porquê que você está fazendo. Aquilo é sobre você realmente declarar a sua intenção. Né? E lá com as pessoas a gente era muito claro, sabe? Você falava o que você queria, você perguntava o que você queria perguntar, e se você não tivesse a sua, né, a resposta que você estava esperando, você não entendeu, você perguntava de novo, até você entender, sabe? Então era muito disso, sabe? De você ficar imerso numa realidade onde você precisa entender, né? Ou se fazer entendível. E é difícil, sabe? É difícil a gente se colocar nisso. E eu acho que o legal é porque, por exemplo, no espanhol, eu não conheço tantas palavras assim em espanhol. Então, muitas vezes eu não me justificava por não saber palavras o suficiente para me justificar. Isso me ajudou, sabe? Aquela situação lá, o não conhecimento é uma dádiva também. Eu sei que o conhecimento é uma dádiva. Muitas vezes o fato da gente não saber faz com que a gente não se prenda àquilo. E óbvio, são para alguns casos, obviamente. Então, essa espécie de ignorância me ajudou a me livrar de um hábito que eu tinha, sabe? De justificar muitas minhas escolhas, de, sabe, sempre querer explicar ou falar em meio ao silêncio. Sabe, não tem essa necessidade. Muitas vezes você tem que declarar sua intenção e é isso, sabe? E você ser claro com o outro lado e o outro lado ser claro com você. Porque assim, muitas vezes a gente ia num lugar e falava assim, eu quero isso. E a pessoa olhava assim e falava assim, não entendi, sabe? Era claro, não tentava fazer rodeio ou mostrar algumas coisas. E pode até parecer óbvio, mas na prática é bem diferente, né? Assim, cara, às vezes a gente ia numa padaria, falava assim, ah, quanto tá o pedaço de bolo? Qual bolo você recomenda pra gente? O que é bolo? O que vocês estão chamando de bolo? Eu não sei, sabe? E você ser claro com o outro lado. Não é porque uma pessoa está te impondo uma informação que você é obrigado a saber o que significa ou fazer, né, analogias na sua própria cabeça para dizer. É muito, sabe, direto e sincero, entende? Ah, eu quero isso. Eu não sei o que é isso. Retorna para você, porque você que é o emissor daquela comunicação. E aí você vai retornar e falar assim: como que eu me faço entendível para essa pessoa? E olha como isso é importante, porque muitas vezes a gente vai estar falando com pessoas ao nosso redor que assim, elas não vão entender da forma que a gente entende. Às vezes porque elas não tiveram ainda essa oportunidade, elas não, sabe, não querem enxergar aquilo, ou até mesmo não passaram por experiências que você passou. E às vezes a gente tem que se fazer entendível, sabe? Falar de uma forma onde essas pessoas possam assimilar aquilo que você está falando na realidade delas, sabe? Às vezes o fato de você ir lá e mostrar, às vezes apontar, ou cara, você está no meio de uma culinária totalmente diferente. Você chegar lá e falar assim, sabe, pro garçom mesmo, falar assim, o que é melhor para você? O que você me recomenda? Aquilo já te dá, já te conecta com aquela pessoa para você conversar com ela e ela te falar, sabe, a opinião dela mesmo. Sabe, você aproveitar que uma pessoa está sendo sincera contigo sobre um gosto pessoal e te dando essa oportunidade de se conectar com isso. Sabe, você comer e falar assim, putz, é gostoso mesmo, sabe? E você criar aquele networking sincero. Eu acho que isso foi uma das coisas mais legais, sabe? É difícil a gente falar outro idioma? É muito difícil. É difícil você querer se comunicar e não saber como? É muito difícil. Só que também
é uma forma também de você, sabe, se obrigar a fazer algo que muitas vezes eu, por exemplo, eu tenho muita, digamos assim, muita preguiça mesmo de ficar ali na prática das línguas, né? Eu sei algumas coisas, mas eu tenho preguiça de praticar o speaking. E lá eu não tive isso, né? Você não tem que ter preguiça ali, é isso, sabe? E eu acho que o legal, até mesmo por conta da minha curiosidade, era você ir atrás de conversar com as pessoas para entender, sabe? O que elas gostam, o que é isso, sabe? A gente foi lá no Hortifruti perguntar como que chama isso daqui? Qual que é o nome disso? Ah, eu quero esse lanche aqui. Como que vocês falam o nome desse lanche aqui? Qual que é o recheio dele? Como que vocês falam o nome desse recheio? E sabe, até mesmo nas pessoas que a gente tinha oportunidade, fala assim, ó, nós somos brasileiros, pra gente é dessa forma, sabe? E assim, alguns ficavam tipo assim, ah, só que tinha outros, que era a grande maioria, que ficava assim, caraca, vocês são brasileiros, era assim pra vocês? Nossa, pra gente é assim, assim, assado, pá. Tanto é que eu até encontrei uma garota que era de lá, só que ela estuda português. Eu encontrei ela numa loja, sabe? E a gente começou a conversar, porque eu tava procurando alguns produtos e afins, e a gente percebe o quanto que a comunicação liberta, né? E a comunicação conecta. O fato de a gente muitas vezes evitar conversar, ficar em silêncio, sabe? Não querer falar com as pessoas, faz com que a gente perca muitas oportunidades. Né? O medo de falar faz com que a gente perca muitas oportunidades. E lá não tinha muito isso. Eu estava na biblioteca e tinha uma moça lá no corredor e eu estava procurando um livro que era de um autor específico e eu falei assim, cara, tinha vários lá. E eu passei por um atendente que não estava querendo me atender muito, sabe? E tinha uma moça lá escolhendo uns livros pra ela. Eu falei assim, com licença, moça, você consegue me dar uma indicação de algum livro desse autor? E ela simplesmente foi lá e me deu uma indicação, sabe? E às vezes não é por uma pessoa ter um status, um cargo, ser alguém conhecido, pra pessoa também passar uma informação pra você, ou ser uma pessoa que você vai se conectar. Você não vai se conectar somente com pessoas que você conhece ou que você se sente confortável. Às vezes se conectar com todas as pessoas, sabe? E até mesmo um hábito que eu peguei lá era realmente comunicar todos os dias, né? Todos os dias, bom dia, boa tarde, boa noite, como você está, tudo bem? Conversar com as pessoas com interesse genuíno em conhecer quem elas são ou como que elas se posicionam dentro daquela cultura. Sabe, eu acho que é uma coisa muito legal, assim, porque quando a gente está aqui, né, a gente fica com muita vergonha, sabe? Mais vergonha do que? E eu quero falar sobre isso depois em outro vídeo. A gente fica com muita vergonha, sabe? Ah, eu entrei no ônibus e fiquei com vergonha de dar bom dia pro motorista, sabe? E lá assim, cara, é muito doido, sabe? Você parar pra pensar que, mano, a gente conseguiu sobreviver 5 dias não falando uma língua, conseguiu ser muito mais sincero com as pessoas que estavam ao nosso redor, conseguiu criar vínculos muito mais sinceros e tá tudo bem, sabe? Eu acho que é interessante, sabe? E eu gostei disso, sabe? Dessa vivência de, cara, você meter as caras, ir pra outro país, tentar conversar, tentar conhecer as pessoas. E sabe, não tem essa de rodeio, não tem interesse. É realmente o não, interesse que eu digo, sabe? Interesse de oportunismo. Mas assim, é o interesse genuíno em conhecer quem são aquelas pessoas, como que elas se condicionam, sabe? Como que elas se veem naquela realidade, o que que elas podem ensinar pra gente daquela realidade, sabe? Então assim, gente, isso eu aprendi lá, mas eu tô tentando aplicar muito aqui. Porque querendo ou não, quando você volta, é como se ficasse aquele misto, sabe? De sensações como se fossem duas pessoas diferentes ainda. Então tô tentando realmente aplicar isso na minha realidade. Tentar tornar isso muito mais real para que eu seja muito mais sincero com as minhas necessidades e seja muito mais conectado com as pessoas. Porque eu sou uma pessoa que gosta de se conectar, gosta de entender. E eu acho que assim, ter esse interesse genuíno em conhecer as pessoas ou como que elas estão, não só em ambientes determinados, mas em todos os ambientes, sabe? Então assim, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, gente, se comunique, sabe? Ah, eu não consigo me comunicar com o meu igual, com o meu parceiro, com o meu amigo, tal, 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 tal. Se faça entendível. E se não quiser entender, a gente vai tentando comunicar com outras pessoas e tentando fazer o possível para tornar nossa realidade muito mais fácil, muito mais gostosa de se viver, né? E se as pessoas não querem se comunicar ou se fazer comunicáveis, é importante que a gente mude de ambiente, mude de ciclo de pessoas, para que a gente se comunique com pessoas que realmente queiram se comunicar com a gente, que haja essa sintonia, beleza? Beijo para todos vocês e até a próxima.